Vamos começar aqui falando um pouco do ano do tricampeão, mais jovem tricampeão da Fórmula 1, que é o nosso querido Maxito Verstappen. Maxito fechou com chave de ouro, né? Fechou assim como terminou a temporada de 2023 com mais uma vitória. Vitória essa que, no final das contas, de novo, foi mais ou menos fácil, mas começou um pouco diferente esse final de semana. A Red Bull e o Verstappen começaram esse final de semana assim, não muito confiantes. Inclusive teve uma aposta do Dr. Marco dizendo que o Max Verstappen não classificaria na primeira fila, não era nem na pole position, na primeira fila nesse final de semana no Grande Prêmio de Abu Dhabi. Max Verstappen fez o Dr. Marco perder essa aposta, que então perdeu 500 euros, mas a gente vai falar sobre essa parte da classificação um pouquinho mais para frente. Mas primeiro, vamos ver aqui alguns dos recordes que o nosso querido Max Verstappen vem batendo e bateu nessa temporada de 2023. Começar com esse aqui, olha, provas vencidas, né? Corridas que ele ganhou consecutivamente. Então o Verstappen esse ano de 2023, ele acabou batendo o recorde que até então era do Sebastian Vettel. Se eu não me engano, esse recorde do Vettel era de 2013, ou seja, uma década atrás, que eram 9 vitórias consecutivas. Esse ano, Max Verstappen acabou quebrando esse recorde de 9 vitórias consecutivas e ganhou 10 consecutivas, que foi entre o Grande Prêmio de Miami e o Grande Prêmio de Monza, o Grande Prêmio da Itália. Então, ele bateu esse recorde por apenas uma vitória. Mas olha, pessoal, vou mostrar aqui para vocês rapidinho o calendário da Fórmula 1. Como vocês podem ver, o Grande Prêmio da Itália está ali na coluna da esquerda, o segundo de baixo para cima, né? A Itália foi a última corrida que o Max Verstappen ganhou consecutivamente, né, entre Miami e Itália. Singapura foi a única corrida que o Max Verstappen e a Red Bull tiveram dificuldades, né? Inclusive essa vitória acabou sendo a única vitória da temporada que não foi de um carro da Red Bull, nem do Verstappen, nem do Sérgio Pérez. Quem ganhou essa corrida acabou sendo o Carlos Sainz. Mas eu separei o calendário aqui por quê? Porque de Singapura, ou melhor, do Japão para frente, o Max Verstappen ganhou mais 7 corridas. Ou seja, ele ganhou 10 em sequência, não ganhou em Singapura e ganhou mais 7. Então, por muito, muito pouco, ele não amplia esse recorde, que era de 9 vitórias, vou voltar aqui, do Sebastian Vettel, se eu não me engano, da temporada de 2013, para 17 vitórias consecutivas, se não fosse esse tropeço que o Verstappen e a Red Bull deram lá no Grande Prêmio de Singapura. Então, realmente, bateu o recorde por um, mas mais um pouquinho ia bater o recorde quase pelo dobro de vitórias consecutivas. Passar aqui um outro dado, que esse não é tão interessante, até porque isso é uma coisa mais recente da Fórmula 1, né? A Fórmula 1 até pouco tempo atrás nem tinha grandes prêmios nos Estados Unidos. Já de algum tempo para cá a gente teve, a Fórmula 1 introduziu o Grande Prêmio do Texas, que já tem aí talvez há mais de 10 anos a Fórmula 1 retornou para os Estados Unidos, o mercado que a Fórmula 1 tinha uma situação um pouco nebulosa depois daquele Grande Prêmio de Indianápolis no início dos anos 2000, que apenas 6 carros correram. Então, daí para frente, os Estados Unidos e a Fórmula 1 não deram muito mais as mãos, mas obviamente agora com a Liberty, que é uma empresa americana que hoje é a detentora, dona da Fórmula 1, eles vêm explorando cada vez mais os Estados Unidos, né, e tem sido um sucesso muito grande. O Grande Prêmio do Texas, por exemplo, ano passado, bateu um recorde de público presente no autódromo. Se eu não me engano, foram um pouco mais de 400 mil pessoas, recorde esse que já foi batido de lá para cá, mas é muito legal a gente ver a Fórmula 1 e os Estados Unidos de mãos dadas. Realmente é um mercado muito importante, a maior economia do mundo, e tanto é que hoje os Estados Unidos, que até pouco tempo atrás, como eu disse, nem Grande Prêmio tinha, agora tem 3 numa mesma temporada. E o Max Verstappen tem esse recorde, é um pouco diferente, que é ganhar 3 grandes prêmios no mesmo país, na mesma temporada. Isso não aconteceu até porque, como eu disse, não é muito comum a gente ter mais do que um grande prêmio no mesmo país. Os Estados Unidos, por um acaso, tem 3, e o Verstappen foi lá, ganhou a etapa 5 em Miami, a etapa 19, a 19ª etapa do Grande Prêmio de Austin, no Texas, e acabou vencendo a penúltima etapa do Mundial, o Grande Prêmio de Las Vegas, um grande prêmio que estreou na Fórmula 1 esse ano. Então, o Verstappen, o único piloto da história que tem 3 vitórias no mesmo país. Vamos para mais um recorde do Verstappen? Vamos aqui. O Verstappen agora, né, não é bem um recorde, ele simplesmente ganhou mais uma posição do ranking de pilotos que mais venceram na história da Fórmula 1. Esse recorde, essa posição, né, que ele dividiu ali com o Sebastian Vettel, né, com cada um tinha 53 vitórias até o Grande Prêmio de Abu Dhabi. Com essa vitória no Grande Prêmio de Abu Dhabi,
o Max Verstappen acabou ultrapassando o tetracampeão Sebastian Vettel, que tem 53 vitórias, e o Verstappen acabou de ganhar a sua 54ª vitória na Fórmula 1. Inclusive na transmissão apareceu um dado interessante que eu não lembro muito bem, eu não estou com esse dado aqui para vocês, mas que o Verstappen nos últimos 2 anos, juntando a temporada de 2022 e 2023, se não me engano, é esse o dado que foi passado na transmissão, e foi até uma tela que a própria Fórmula 1 colocou o crédito na tela, foi a própria Fórmula 1. Nos últimos 2 anos, o Max Verstappen ganhou mais corridas do que o Fernando Alonso nos 20 anos, nas 20 temporadas que o Alonso tem na Fórmula 1. Então, olha a fase que o Verstappen, obviamente com um carro espetacular, que é o carro da Red Bull da atualidade, vem fazendo. Em 2 anos, tem mais vitórias do que o Alonso na história inteira dele na Fórmula 1. Lógico, vale destacar também que estamos em 2023, a última vitória do Alonso na Fórmula 1 foi em 2013, ou seja, já faz uma década atrás. Talvez fosse mais justo pegar ali o que o Alonso ganhou de 2001 a 2013, quando ele estreou na Fórmula 1, e comparar com os primeiros anos do Verstappen na Fórmula 1. De qualquer maneira, não deixa de ser um número impressionante. Um cara tão talentoso quanto Alonso, um cara que tem 20 temporadas aí debaixo do cinto e tem menos vitórias que o Verstappen somente nos últimos 2 anos. Então, realmente, é um dado muito impressionante. Passando para a próxima tela aqui, vitórias saindo da pole position. Esse recorde era de 1992, ou seja, de 31 anos atrás. Esse recorde, detentor desse recorde era o Nigel Mansell, com aquela Williams voadora, aquela com a suspensão ativa, um dos carros mais dominantes da história da Fórmula 1. O Mansell tinha 9 vitórias saindo da pole position e o Verstappen, em 2023, acabou batendo esse recorde de 12 vitórias saindo da pole position. Fora as vitórias que ele conquistou essa temporada, obviamente, que ele não largou na primeira colocação. Mas, de qualquer maneira, mais um recorde aí para o jovem tricampeão mundial Max Verstappen. Aqui, outro dado interessante. A gente falou aqui, voltando uma página para trás, né? A gente vê ali o Mansell em 92 tem um recorde de 9 vezes largar na pole position e consolidar a vitória. O Verstappen a mesma coisa em 2023 com 12. Agora a gente vai passar aqui de um ano para outro. E quando a gente passa de um ano para outro, esse recorde do Verstappen se estende. Então aqui, ó, na próxima tela para vocês, aqui, ó, 16 vitórias consecutivas saindo da pole position. Só que daí isso arremete ao ano passado. Então, a última vez que o Verstappen largou na pole position e não conquistou a vitória foi no Grande Prêmio da Áustria do ano passado, o Grande Prêmio da casa da Red Bull. E, por incrível que pareça, aquela foi a última vitória do Leclerc na Fórmula 1. Só que naquele final de semana, o Max Verstappen, que conquistou a pole position, acabou não vencendo, foi uma vitória da Ferrari, mais uma vez, na casa da Red Bull, e essa corrida do ano passado, de 2022, o Grande Prêmio da Áustria, foi a última vez que o Max Verstappen largou na pole position e não ganhou. Dali para frente foram 16 vezes que ele largou na pole position e ganhou a corrida largando da pole, sendo que 12 aconteceram na temporada de 2023. Passando aqui, um outro recorde, né, que o Max Verstappen quebrou também esse ano foi o seguinte, era um recorde que era do Michael Schumacher desde 2004. O Michael Schumacher tinha feito o que a Fórmula 1 chama de hat-trick. O que é isso? É o piloto fazer a pole position, a volta mais rápida e ganhar a corrida. Esse recorde também é um recorde aí que já tem quase 20 anos, 19 anos, que esse recorde era do Schumacher com 5. Em 2023, o Max Verstappen acabou quebrando esse recorde e fez 6 vezes esse feito, de fazer a pole position, a melhor volta da corrida e também conquistar a vitória. E isso realmente é uma coisa muito difícil, tanto que o Schumacher, que tem 91 vitórias na Fórmula 1, fez apenas 5 vezes, e o Verstappen, em 2023, fez 6 vezes. Fez apenas 5 vezes, desculpa, numa única temporada. Tanto o Verstappen quanto o Michael Schumacher têm mais hat-tricks ao longo das suas carreiras, mas a gente está se referindo aqui dentro de uma mesma temporada. O próximo aqui é o seguinte, maior quantidade de pódios numa mesma temporada também. Esse recorde, que já era do Max Verstappen, né, de 2021, o Max Verstappen conquistou 18 pódios. Em 2023, o Max Verstappen conquistou 21 pódios. Ou seja, a temporada de 2023
que tivemos 22 corridas, né? Era para ter tido 23, mas o Grande Prêmio de Imola acabou sendo cancelado, a gente acabou tendo 22 corridas, e o Max Verstappen chegou nada mais, nada menos do que 21 vezes no pódio. Então, realmente, é impressionante, né? Porque, por mais que a gente já tenha visto fases vencedoras de equipes e pilotos na Fórmula 1, como foi na época lá do Senna e do Prost, também na fase Mercedes com o Hamilton, né? Mas, mesmo assim, essa temporada, acho que foi a temporada de maior domínio da história da Fórmula 1. E esses dados, esses fatos aqui que a gente está trazendo para vocês hoje, acho que deixa isso muito evidente, quanto dominante realmente foi essa temporada do Verstappen. Passando aqui, mais uma imagem para vocês, chegar entre os dois primeiros de maneiras consecutivamente. Então, chegar ou na primeira ou na segunda colocação, consecutivamente. Esse quesito, o Verstappen empatou com o grandioso Michael Schumacher, que no ano de 2002 ele chegou 15 vezes consecutivamente entre os dois primeiros, e o Max Verstappen na temporada de 2023 fez o mesmo feito 15 vezes também consecutivamente. Isso aconteceu da corrida de Abu Dhabi do ano passado até o Grande Prêmio do Japão desse ano. Então isso não aconteceu tudo na mesma temporada, mas o Max Verstappen conseguiu chegar entre os dois primeiros 15 vezes consecutivas. Passando para a próxima aqui, esse é um outro recorde, né? Esse recorde o Verstappen bateu também, só que ao mesmo tempo a gente tem que considerar que na temporada de 2023 nós tivemos muito mais corridas, ou mais corridas, melhor dizendo, do que 2013. Eu não tenho aqui o número certinho quantas etapas nós tivemos na temporada de 2013. Vou dar um chute aqui. Talvez umas 17, 18. Esse ano nós tivemos 22 corridas. Mas, mesmo assim, olha a quantidade de voltas que o Verstappen liderou. E mais impressionante é o seguinte, na temporada de 2023 inteira, nós tivemos 1.325 voltas. O que é isso? É a somatória de todas as voltas de cada uma das 22 etapas do Mundial desse ano. Então, no total, nós tivemos 1.325 voltas. Dessas 1.325 voltas, o Max Verstappen liderou 1.003 voltas. Nunca nenhum piloto, né, como vocês podem ver, o recorde anterior de 2013 era o Sebastian Vettel, que liderou numa única temporada 739 voltas. O Verstappen esse ano, 1.003 voltas. Passou de 1.000 voltas, que era um dos objetivos da Red Bull nesse grande prêmio de Abu Dhabi, tanto que eu vi uma entrevista do Verstappen depois, ele dizendo que a estratégia deles para essa corrida era justamente um pouco, que não é nada comum, tentando bater esse recorde. Por que não é nada comum? No final, a estratégia de qualquer piloto, de qualquer equipe, para qualquer corrida é fazer a estratégia mais eficiente possível para ter o melhor resultado possível. A Red Bull, com todos esses números que eles vêm acumulando, principalmente nessa temporada, eles quiseram chegar e atingir a marca de 1.000 voltas lideradas na última etapa, e Max Verstappen conseguiu, chegando no número de 1.003 voltas, e a estratégia deles, mais uma vez, por incrível que pareça, foi desenhada para ele bater esse recorde. Passando para o próximo quesito aqui agora para vocês, voltas lideradas, né, percentual de voltas lideradas. O Max Verstappen, no ano de 2023, ele quebrou um recorde, bateu um recorde, melhor dizendo, já de 60 anos de idade. Em 1963, Jim Clark liderou 506 voltas, num total de 708 voltas daquela temporada de 1963, e isso deu um percentual de 71,47% lá em 1963. Em 2023, Max Verstappen estendeu esse percentual para 75,7%. As voltas lideradas estão ali embaixo, a gente já viu na tela anterior, e o Max Verstappen conseguiu bater um recorde de 60 anos de liderar 75,7% das voltas da temporada desse ano, e o recorde era 71,47% do Jim Clark em 1963. Impressionante, e é muito legal isso aí. Esses dados todos, né, como vocês podem ver, inclusive estão em inglês. Eu peguei de um site e eu achei tão interessante, né, porque, obviamente, muitos desses dados a gente não sabia. Esse, por exemplo, eu não sabia. Então, assim, são recordes alguns dos recordes que o Verstappen tem para bater, que é a quantidade de vitórias do Hamilton, que são 7 títulos que o Hamilton e o Schumacher têm, se ele vai bater ou não, eu não sei.
mas esses que a gente trouxe para vocês aqui hoje, e talvez, não que esses sejam todos, talvez tenham outros recordes que a gente não trouxe aqui para vocês, mas realmente impressiona, principalmente tratando de um piloto que ainda tem 26 anos e tem muita coisa para fazer na Fórmula 1 ainda. Mas vamos dar sequência aqui aos recordes do Verstappen. A maior quantidade de pontuação numa única temporada. Esse recorde era do Max Verstappen mesmo, já na temporada do ano passado, né, de 2022, ele chegou a 454 pontos. Esse ano de 2023, ele chegou a 575 pontos dos 620 pontos, que é o máximo que qualquer piloto pode fazer, é o máximo, são todos os pontos que tem numa temporada. Então, ele chegou a 575 num total de 620 pontos. Então, ano passado, que já foi um ano muito dominante, a gente até eu falei muito, né, do ano passado para esse ano, que eu achava que esse ano o domínio da Red Bull não seria tão grande quanto foi ano passado. Dei uma bela chamuscada na língua, porque, como vocês podem ver, esse ano ele marcou aí 170 pontos quase, a mais do que ele marcou no ano passado. Então, realmente, uma temporada que já foi dominadora no ano de 2022, esse ano, obviamente, foi ainda mais dominadora por parte do Max Verstappen. Ainda falando de pontuação, a gente vê aqui também um recorde que era do Sebastian Vettel da temporada de 2013. Em 2013, o Vettel chegou a 155 pontos do vice-campeão, que, se eu não me engano, em 2013, o vice-campeão, eu acho que foi o Fernando Alonso, mas eu não tenho certeza, mas eu acho que foi o Alonso. Esse ano, o Max Verstappen chegou à frente do segundo colocado da temporada, que é justamente seu companheiro de equipe, a 290 pontos à frente do seu companheiro de equipe. Então, isso realmente chama muita atenção, porque quando você tem uma diferença tão grande de dois pilotos que estão utilizando, teoricamente, o mesmo equipamento, isso fica ainda mais evidente o domínio, obviamente, de um único piloto. Então, o Max Verstappen, nessa temporada, comparando ao vice-campeão do Mundial, que foi o Sérgio Pérez, o Max Verstappen tem mais do que o dobro da pontuação do Sérgio Pérez. Então, mais um recorde que é um recorde que já tinha aí 10 anos, que era do Sebastian Vettel, e esse ano o Max Verstappen quebrou esse recorde. Passando aqui para... esse é um dado muito legal também, um recorde que era do Schumacher, né, de etapas liderando o campeonato mundial. Então, para quem não entendeu, é o seguinte, como vocês podem ver, né, tanto do Schumacher quanto do Verstappen tem 37 corridas, do Schumacher, do Verstappen tem 39 corridas, obviamente não são todas as corridas dentro de uma única temporada. Então, no caso do Verstappen, como vocês podem ver embaixo ali, foi o seguinte, ano passado, no Grande Prêmio de Spa, o Verstappen assumiu a liderança do Mundial de 2022, do ano passado. E de lá para cá, ele não perdeu a liderança do Mundial em nenhum momento. Então, são 39 corridas consecutivas, obviamente se tratando de duas temporadas distintas, né, do ano passado e desse ano, mas temporadas, obviamente, também consecutivas. O Verstappen está liderando aí o campeonato mundial, ou seja, 39 corridas consecutivas. Esse ano, no Grande Prêmio de Jeddah, se eu não me engano, ele quase teve uma falha nesse quesito, porque no Grande Prêmio de Jeddah, ele chegou na segunda colocação e, se eu não me engano, foi nessa etapa que ele acabou superando o Sérgio Pérez no Mundial por ter feito a volta mais rápida naquele Grande Prêmio, porque senão eles estariam empatados. Empatados, ele estaria liderando, seria segundo, eu não sei que a estatística iria entender dessa maneira. Mas, de qualquer maneira, naquele final de semana que eles sairiam empatados do Grande Prêmio de Jeddah, o Verstappen foi lá e fez a volta mais rápida e, com isso, consolidou esse recorde de 39 etapas seguidas como líder do Mundial de Fórmula 1. Então, realmente, eu acho que todos esses números demonstram aquilo que a gente, de fato, viu ao longo desse ano.